Olá, meus irmãos, graças a Deus, estamos aqui com vocês mais uma vez, falando da palavra de Deus, falando das coisas que interessam. Vamos lá, hoje vamos estar respondendo a um comentário aí, que foi feito no vídeo, como era a contagem nos tempos bíblicos. Eu vou deixar aqui a contagem das horas, dos dias, nos tempos bíblicos. Esse vídeo já saiu, vou deixar aqui no card se você quiser acompanhar. E essa pergunta foi feita nesse vídeo por Gleison Paiva. E a pergunta dele é a seguinte: por favor, em que versículo está escrito que Adão morreu por pecar? E qual versículo está escrito que ele viveria eternamente? Não encontrei. Então a gente vai estar respondendo aqui para o Gleison Paiva, né? Agradecer a ele pela participação. E esse é o nosso Tirando Dúvidas de hoje, onde está escrito que Adão morreu por pecar e aonde está escrito que ele viveria eternamente. Então, veja só, essa resposta aí, na realidade, não está escrito diretamente como o nosso participante aí perguntou, né? Qual é o versículo que está escrito que ele viveria eternamente? Não, mas o que nós entendemos pela Bíblia aqui, essa informação chega até nós como uma verdade implícita, quer dizer, ela está ali, só não está escrita declaradamente. Mas veja só, em Gênesis 2:17, Deus fala o seguinte para Adão e Eva: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, Deus não mente, né? E ele disse: se vocês comerem, vocês vão morrer, certamente morrerão. Então, aqui é o versículo que a gente pode usar para dizer que realmente eles morreram porque pecaram, desobedeceram, né? Então, se eles não tivessem comido, eles não teriam morrido, então viveriam para sempre. Então, é uma verdade implícita, como a gente fala, né? E também Romanos capítulo 5, versículo 12 ao 17, eu não vou ler tudo, eu vou ler o 12 e o 17, diz assim no 12, ó: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, olha só, aqui está nos dizendo que todos nós morremos por causa do pecado. Adão pecou e morreu, né? Ele não morreu imediatamente no físico, mas ele morreu no espírito. É claro que depois eles se consertaram com o Senhor. Mas, então, aqui diz, ó, pela morte de um só homem entrou o pecado no mundo. Então, foi pela morte de Adão. Então, através do pecado dele, ele morreu, né? Depois, posteriormente, do seu pecado, não foi de imediato, mas ele morreu. E Deus disse: certamente morrerás. Então, se ele não tivesse comido, ele não teria morrido. E também, agora lendo o versículo 17, do mesmo Romanos 5, diz assim, ó: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, quer dizer, a morte entrou porque Adão pecou. Se ele não tivesse pecado, não existiria nem a morte, nem para ele, nem para ninguém dos seus descendentes, que somos nós, né, toda a raça humana. Então, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, nós recebemos, pelo pecado de Adão, nós recebemos a morte, né? O ser humano só morre por causa do pecado, porque todos somos pecadores. Então, o resultado, como a Bíblia fala, o salário do pecado é a morte. Então, todos morrem. Mas, quando se fala, então, da morte espiritual, aqui está dizendo, pela ofensa de um, todos morreram, né? Reinou a morte.
mas pelo dom da justiça reinarão em vida por meio de um só. Quer dizer, aquele que aceita Jesus como Salvador, então, não vai morrer eternamente, não vai morrer espiritualmente, pode até morrer no físico, né, por causa que é o salário do pecado, mas aí em Jesus tem a vida eterna. Então a pergunta dele foi, onde está escrito, né, que Adão morreu porque pecou? Lá em Gênesis, então, 2, como nós lemos, porque Deus disse, se você comer, você vai morrer. Então ali nós vimos que ele recebeu então isso porque ele desobedeceu, ele pecou, então ele morreu. E o versículo que está escrito que ele viveria eternamente, então, é o mesmo, porque se ele não tivesse comido, ele não teria morrido. E também nos fala aqui, então, em Romanos 5, né? Que por ele, Adão, entrou a morte em toda a humanidade. Mas por Jesus, a graça da salvação. Então tá aí, gente. Quero agradecer aqui ao Gleison Paiva. Obrigado por fazer o comentário, obrigado por nos questionar, nos abordar sobre esse assunto. Convido você que está assistindo esse vídeo agora também, se você tem alguma dúvida, deixe nos comentários desse vídeo ou de outro vídeo, para você conhecer aí os vídeos, o nosso conteúdo. Se você está chegando pela primeira vez aqui, ó, basta você clicar aqui, ó. Clica aqui em Seres, você vai poder ver as nossas playlists, os estudos, as palavras, enfim, o que você sentir de assistir aí. Eu agradeço a todos os irmãos, agradeço a você que tem participado, convido a você se inscrever, deixar o seu curtir aqui no nosso canal. Obrigado, fique na paz.